Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper. Todas as possibilidades abertas. Boa noite. Boa noite. O governador de São Paulo anuncia a abertura de novo hospital de campanha na capital paulista. João Dória admitiu mais uma vez que o estado pode ter lockdown. Mais de 3 milhões de doses da vacina Coronavac foram liberadas para Plano Nacional de Imunização. Com a remessa, chega a 20 milhões e 600 mil o total de doses disponibilizadas pelo Butantan ao governo federal. Após pressão, o presidente Bolsonaro analisa nomes para suceder Pazuello na saúde. Alvo de xingamentos, médica Ludmila Rajar rejeita convite para assumir a pasta. Procuradoria-Geral da República recorre de decisão do STJ que anulou quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro. E reportagem aponta que esquema das rachadinhas também pode ter ocorrido no gabinete do presidente Bolsonaro quando ele era deputado federal. Deputado Daniel Silveira, do PSL, vai para a prisão domiciliar. Parlamentar está proibido de acessar redes sociais e manter contato com outros investigados. Congresso promulga PEC emergencial. E cúpula do Legislativo cobra a edição de MP que vai instituir nova rodada do auxílio aos mais vulneráveis. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. O governador de São Paulo anunciou hoje a abertura de um novo hospital de campanha na capital paulista. João Dória admitiu mais uma vez a possibilidade de adoção de lockdown em São Paulo. De acordo com o Tucano, a medida mais extrema poderá ser adotada se os números da Covid-19 continuarem altos. E segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a ocupação dos leitos de UTI chegou a 90% na Grande São Paulo e 89% no estado. A taxa de internações já é 63,9% mais alta do que o pior momento da pandemia, em julho do ano passado. Ainda segundo o governo estadual, 63 municípios das 645 cidades do estado de São Paulo já atingiram a taxa de 100% de ocupação dos leitos de UTI. Do dia 22 de fevereiro, nós tínhamos na Grande São Paulo 68,8% de ocupação dos leitos de UTI. E o estado tinha 66% de ocupação, com um total de 6.410 pacientes. Observem, dessas 3 semanas, 21 dias, passamos então para a taxa de ocupação no estado de São Paulo de 88,4% e uma atenção especial para a Grande São Paulo com 90% de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva, tendo 10.244 pacientes internados em leitos de UTI. Isso significa um aumento de 3.834 pacientes em relação a 3 semanas atrás, portanto, uma média de 180 novos pacientes diariamente sendo acolhidos pelo nosso sistema de saúde. E com o avanço da doença, o governador João Dória anunciou mais um hospital de campanha na capital paulista. A unidade será instalada em um prédio na Santa Cecília, região central da cidade. O imóvel é de propriedade particular e foi cedido ao Estado. Serão 180 leitos, 130 de enfermaria e 50 de UTI. 900 profissionais que atuarão neste hospital. Ele estará operando até o final deste mês. Ele vai ter uma graduação na sua operação e é o 12º hospital de campanha que nós anunciamos neste mês em São Paulo. Sobre a campanha de vacinação, hoje teve início a imunização de 420 mil pessoas de 75 anos e 76 anos de idade. Na próxima segunda-feira, dia 22, é a vez dos 730 mil com idade entre 72 e 74 anos. Dória disse que a vacinação para idosos com 70 e 71 anos começa no dia 29 de março. Um alento e uma esperança aos que têm pais, avós, irmãos, tios, parentes e amigos
com esta faixa etária de 70 e 71 anos de idade. E apesar da alta de mortes e de casos e das novas restrições, a polícia interrompeu diversos eventos com aglomerações durante o fim de semana. Um deles ocorreu em um cassino na Vila Olímpia, bairro nobre da capital paulista. Cerca de 200 pessoas estavam no evento ilegal. Dentre eles, o jogador Gabigol do Flamengo e o funkeiro MC Gui. Os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Crimes contra a Saúde Pública, no centro da capital paulista. Eles prestaram esclarecimentos e foram liberados. O deputado federal Alexandre Frota, do PSDB, participou da operação e postou um vídeo em suas redes sociais. De acordo com a Polícia Civil, o parlamentar foi o responsável pela denúncia e, por isso, estava no local. Durante a madrugada de sexta-feira, a Polícia Civil encerrou uma festa clandestina na rua Francisco Marengo, no bairro do Tatuapé. Cerca de 170 pessoas foram flagradas sem máscaras e ingerindo bebidas alcoólicas. Os detidos foram liberados após assinarem um termo circunstanciado e devem responder por desrespeito às regras determinadas durante a pandemia. O dono foi autuado em flagrante e responderá por infração de medida sanitária preventiva. As operações visam impedir aglomerações em um momento crítico da pandemia da Covid-19. O estado de São Paulo já contabiliza mais de 63 mil mortes pela doença. Entrou em vigor hoje em todo o estado de São Paulo a fase emergencial, que prevê regras mais rígidas que na fase vermelha da quarentena. As restrições devem permanecer até o dia 30 de março. Pela nova regra, haverá toque de recolher entre as 8 da noite e as 5 da manhã. A recomendação é que nesse período as pessoas fiquem em casa. Na fase emergencial, não podem funcionar academias, igrejas e atividades religiosas, campeonatos esportivos, salões de beleza, cinemas, teatros, shoppings, parques, clubes e praias. Entre as atividades que foram autorizadas nessa fase estão escolas, abertas apenas para a oferta de merenda, hospitais, clínicas, farmácias, dentistas e veterinários, supermercados, açougues, feiras livres, serviços de segurança pública e privada, construção civil e indústria, empresas jornalísticas e de radiodifusão. Segundo o governo paulista, a expectativa é conter o avanço dos casos e das mortes provocadas pelo novo coronavírus, elevando o índice de isolamento social para mais de 50%. O número de casos de síndrome respiratória grave nesses 2 primeiros meses do ano no Amazonas foi 9 vezes maior do que o mesmo período do ano passado. O estado, que foi o mais atingido pelo colapso na saúde em 2020, abriu leitos hoje para receber pacientes do Acre. No Pará, o lockdown começou na capital Belém e em outras cidades. Já em Goiás, o comércio não essencial de Goiânia vai permanecer fechado por mais tempo. E por causa da superlotação, as emergências em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, fecharam. A alta de pacientes com a Covid-19 em Porto Alegre fez com que o Hospital das Clínicas e a Santa Casa de Misericórdia fechassem as alas do setor de emergência no fim de semana. Sob gestão da Santa Casa, algumas unidades só estão recebendo pessoas em estado gravíssimo. O Hospital de Campanha do Exército deve começar a operar amanhã, de acordo com a Prefeitura. A montagem da unidade foi solicitada pelo governo do Rio Grande do Sul, que está entregando respiradores ao interior. Segundo a Secretaria de Saúde, o Rio Grande do Sul está com as UTIs operando acima de 100%. Só na capital, 270 pacientes aguardam na fila. E na rede privada, a ocupação em leitos é ainda pior. A lotação também fez com que Goiânia suspendesse os atendimentos em algumas unidades. O Ministério Público pediu para que as portas não fossem fechadas, mas a falta de profissionais, equipamentos e insumos. As UTIs da rede pública e privada destinadas aos pacientes com a doença chegaram a 99%. Especialistas indicam que a situação representa colapso no sistema. Hoje começou a valer o novo decreto com proibições mais rígidas ao comércio não essencial, que deve permanecer fechado por mais 14 dias. As aulas presenciais e cultos religiosos
religiosos estão suspensos. De acordo com o governo, mais de 1.000 leitos no geral foram ativados em 21 cidades, mas a população tem que ajudar. Diante da alta de infecções, o Pará decretou lockdown em Belém e cidades da região metropolitana a partir de hoje. Na rede privada, não há mais leitos de UTI na capital. O governador Helder Barbalho, do MDB, anunciou novas medidas econômicas com o objetivo de minimizar os impactos da pandemia no estado. Ainda esta semana, nós estaremos incrementando mais 500 leitos por todo o Pará. O governo do estado, através de ações diretas de injeção de auxílios para os mais vulneráveis, como também em benefícios fiscais a diversos setores da economia, disponibiliza um montante de 500 milhões de reais. E o Amazonas abriu novos leitos de UTI para receber 6 pacientes do Acre. Desde a semana passada, o estado retribui ajuda, recebendo doentes de outras localidades do Brasil, como Rondônia, já que em janeiro, mais de 500 pessoas tiveram que deixar o Amazonas por causa da escassez de oxigênio. Mas a situação ainda preocupa na região. Só nos 2 primeiros meses do ano, o número de casos de síndrome respiratória grave foi 9 vezes maior que em janeiro e fevereiro do ano passado. Foram mais de 9.700 registros. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negou hoje que vai pedir demissão do cargo, mas admitiu que o presidente Jair Bolsonaro está buscando um nome para a troca, a terceira desde o início da pandemia. O repórter Luciano Penteado tem os detalhes direto da nossa redação de jornalismo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana, Laerte, boa noite para todo mundo. Pois é, o Pazuello disse e garantiu que fica no cargo pelo menos até quando o presidente Jair Bolsonaro quiser. Desde ontem, esse assunto já tem dominado a agenda política. O nome mais cogitado era o da cardiologista Ludmila Najar, ela que é uma defensora da ciência e das medidas de isolamento. Foi um nome bastante defendido pelos partidos do Centrão na intenção aí de melhorar a imagem da pasta e do próprio ministro Pazuello no enfrentamento da pandemia. Só que hoje cedo a Ludmila recusou o convite, alegando o que ela chamou de falta de convergência técnica com o governo. Hoje, o presidente Bolsonaro se encontrou com outro candidato, que é o cardiologista natural de João Pessoa, na Paraíba, Marcelo Queiroga, mas por enquanto não há uma definição quanto ao possível substituto do Eduardo Pazuello. Bom, como eu falei, esse é um grande imbróglio político. Qual que é o ponto central? É que o governo está na busca de uma pessoa, de um nome mais técnico, só que os 2 últimos ministros da saúde saíram justamente tendo este perfil. O Luiz Henrique Mandetta e o Nelson Teich, a gente mostrou bastante aqui essa situação, saíram do governo justamente por discordarem do presidente Bolsonaro quanto às medidas básicas de uma pandemia, isolamento social, uso de máscara e principalmente a importância da vacinação. Essa busca pelo nome continua e, como eu falei no comecinho, hoje numa coletiva o Eduardo Pazuello negou que vai pedir demissão do cargo. Vamos ouvir um trechinho do que disse o ministro. O presidente está nessa tratativa de reorganizar o ministério. Enquanto isso não for definido, a vida segue normal. Eu não estou doente, eu não pedi para sair e nenhum de nós, do nosso executivo, está com problema algum. O presidente, sim, está pensando em substituição, está avaliando nomes, conversei com ele e a Ludmila e, claro que eu estou à disposição de ajudar todos aqueles que vierem aqui. É continuidade, não há rompimento. Continuidade na missão. Os senhores não estão acostumados com isso. Estão acostumados com o político largar a caneta e ir embora. Assim, ó. Nós não somos assim. Pois é, o ministro Pazuello, a gente reforça, ele é investigado por uma suposta omissão do Ministério da Saúde naquela crise de Manaus, né? Pessoas morreram por falta de oxigênio nos corredores de hospitais da capital amazonense. O ministro nega essa responsabilidade e ele também falou sobre este assunto nesta coletiva que a gente viu agora. Ele voltou a responsabilizar prefeitos e governadores pelo oxigênio, diz que essa não é uma tarefa do governo federal e também falou sobre vacinação. Ele
voltou a minimizar a importância de um plano nacional de imunização. Vamos ouvir. É impressionante quando você apresenta um cronograma previsto e as pessoas perguntam, o cronograma está alterando. O cronograma é para ser alterado quando a farmacêutica não entrega, quando a linha de produção para, quando acontece qualquer dificuldade na legalização das doses. E quanto mais nós tivermos no começo do ano, no começo do processo, mais alterações podem acontecer. Eu faço primeiro uma pergunta a todos os brasileiros. O que o Ministério da Saúde tem a ver com produção, transporte, distribuição e logística de oxigênio? O Ministério é o cliente do oxigênio, paga pelo oxigênio, coloca recursos em secretarias de Estado de Saúde para que o oxigênio seja fornecido. O resto não é nossa obrigação, mas nós ajudamos. No momento que nós tomamos conhecimento de risco de falta... Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A boa notícia é que, ao convidar a cardiologista Ludmila Rajar para ser ministra da Saúde, Jair Bolsonaro sinalizou a intenção de mudar a gestão da crise sanitária. A má notícia é que, ao rejeitar o convite, a médica revelou que o desejo de mudança do presidente não chega ao ponto de conceder autonomia científica ao substituto de Eduardo Pazuello. Bolsonaro deseja trocar o general por alguém que coloque a sua capacidade técnica a serviço de uma administração da pandemia baseada na máxima militar, segundo a qual um manda e o outro obedece. Significa dizer que o substituto de Pazuello, seja quem for, terá de conviver com o fato de que Bolsonaro não abre mão de acumular o cargo de presidente da República com as atribuições de ministro da Saúde. Nas palavras de Ludmila, faltou alinhamento técnico com o presidente. A doutora é contra o uso de cloroquina no tratamento da Covid e a favor do distanciamento social. O presidente pensa o oposto. A falta de convergência transformou Ludmila na melhor ministra da Saúde que o Brasil não terá a oportunidade de testar. Depois da recusa da doutora, o presidente já conversou com mais um candidato a ministro, o médico Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Há pelo menos outros 2 nomes sobre a mesa. Pazuello tornou-se um raro caso de ex-ministro da Saúde, ainda no exercício do cargo. Numa conversa com jornalistas, o general fez algo muito parecido com o balanço de uma gestão em fim de linha. Afirmou o óbvio, entregará o cargo assim que o presidente solicitar. O que se depreende de toda essa movimentação é que Bolsonaro decidiu mudar o ministro da Saúde não porque viu a luz da ciência, mas porque sentiu o calor da repercussão política do crescimento exponencial do número de mortos por Covid. O presidente e seus filhos passaram a proclamar: nossa arma é a vacina. O problema é a falta de munição. O governo entrou tardiamente na corrida pelas vacinas. A doutora Ludmila prevê que, se não houver uma mudança na estratégia para fazer essa travessia até a conclusão da vacinação em massa da sociedade, o número de mortos pode chegar a 500 mil, 600 mil brasileiros. Resta torcer para que Bolsonaro, no seu ímpeto de mudança, não subestime o seu poder de mudar a si mesmo. Boa noite. Mais de 3 milhões de doses da vacina Coronavac foram liberadas hoje para o Ministério da Saúde. Na quarta-feira, outros 2 milhões também serão destinados ao Programa Nacional de Imunização. No total, serão 5.300.000 doses da Coronavac liberadas pelo Instituto Butantan nesta semana. O carregamento de hoje, que corresponde a 3.300.000 vacinas, já foi entregue ao governo federal para distribuição nacional. Esse foi o maior lote enviado até agora. Com a remessa, chega a 20.600.000 o total de doses disponibilizadas pelo Butantan ao Ministério da Saúde desde 17 de janeiro. Conforme contrato com a União, até abril, está prevista a entrega de 46 milhões de doses da vacina chinesa. De acordo com o Instituto, a produção da vacina está em ritmo acelerado. Na semana passada, mais de 8 mil litros de matéria-prima foram entregues, o que viabiliza o invase de 14 milhões de doses. O escândalo das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro
pode ter acontecido também no gabinete do presidente Jair Bolsonaro quando ele era deputado. As informações foram divulgadas hoje pelo portal UOL. Intitulada Anatomia da Rachadinha, a série de reportagens do UOL é baseada nas quebras de sigilo bancário e fiscal que o portal teve acesso em setembro do ano passado. A equipe analisou mais de 600 mil operações bancárias em planilhas de mais de 100 pessoas e empresas. Devido à extensão das suspeitas, os jornalistas dividiram o vasto material em blocos. Um deles envolve ex-assessores do presidente Jair Bolsonaro quando ele era deputado. Durante 12 anos, 4 funcionários que trabalharam para Jair Bolsonaro em Brasília e para o filho dele, Flávio, no Rio de Janeiro, sacaram 72% de seus salários em dinheiro vivo, o que corresponde a mais de R$550 mil. Segundo o UOL, um desses assessores, Fernando Nascimento, chegou a sacar 100% em alguns meses, atuando para Jair, depois para Flávio. Outro que tinha essa prática corriqueira é Nelson Rabelo, militar reformado que serviu ao lado do presidente. Ele sacou 70% de tudo o que recebeu do gabinete do agora presidente. Segundo a investigação, há indícios de possíveis crimes porque os órgãos de controle têm dificuldade de rastrear transações de alto valor em espécie. Além de Flávio e Jair Bolsonaro, o UOL também reuniu em um dos blocos as suspeitas do gabinete do outro filho, o vereador Carlos Bolsonaro. Entre os muitos assessores revelados está Márcio Gerbatim, ex-marido de Márcia Aguiar, esposa do operador do esquema Fabrício Queiroz, que está em prisão domiciliar. A reportagem do UOL revelou que em 2 anos trabalhando para Carlos, Márcio sacou 97% dos R$89 mil que recebeu no período. Apesar da gravidade do suposto esquema de rachadinhas, ainda mais agora com novos indícios envolvendo o ex-gabinete do presidente da República, o escândalo pode ser esvaziado pela própria Justiça brasileira. É que o Superior Tribunal de Justiça tinha anulado a utilização das quebras de sigilo envolvendo o nome de Flávio Bolsonaro. Hoje, o Ministério Público Federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar rever esta decisão. Entre os interlocutores de Jair Bolsonaro em Brasília, a ordem é para tratar deste assunto como sendo de fora do governo, acreditando na tese de que os supostos crimes de corrupção seriam coisa do passado. Amanhã, o STJ julga outros 2 recursos da defesa de Flávio, que as decisões do juiz Flávio Itabaiana sejam anuladas, assim como o uso de relatórios pelo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Se forem favoráveis ao senador, as decisões podem levar as apurações à estaca zero. Flávio Bolsonaro foi denunciado pelo desvio de mais de R$6 milhões da Alerj. Ele é investigado junto a outras 16 pessoas por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nenhum dos citados na reportagem do UOL, incluindo o Palácio do Planalto, se manifestaram. Flávio e Carlos sempre negaram as acusações. O Congresso Nacional promulgou hoje a PEC que abre caminho para a nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial. E a cúpula do Legislativo cobrou do governo a edição de medida provisória para instituir o benefício aos mais vulneráveis. E quem traz as informações é o nosso novo correspondente de Brasília, que estreia hoje, o repórter Afonso Marangoni. A sessão solene ocorreu no plenário do Senado e contou com a presença da cúpula do Legislativo. A proposta começou a tramitar em 2019 e a votação na Câmara dos Deputados foi concluída na semana passada. Em coletiva de imprensa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, destacou tanto a necessidade do auxílio quanto da responsabilidade fiscal. Então, o ponto alto dessa proposta de emenda à Constituição é, sem dúvida, a possibilidade agora, desde já, do governo federal editar uma medida provisória que institua de maneira definitiva o auxílio emergencial no Brasil nos próximos meses em que há necessidade do enfrentamento da pandemia. Então, é uma emenda constitucional necessária que mescla a sensibilidade social de permitir
que nesse ambiente de calamidade, de profunda tristeza nacional, possa o Estado estar presente na vida das pessoas com a instituição de um auxílio emergencial. Para pagar esta nova rodada aos mais vulneráveis, ficou estabelecido um limite de 44 bilhões de reais que virá de crédito extraordinário, fora do teto de gastos. O auxílio emergencial terminou em dezembro e a expectativa inicial era que voltasse ainda em março, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, já admitiu que a primeira parcela pode ficar para abril. A expectativa é que o auxílio tenha um valor médio de R$ 250 e seja pago por 4 meses. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, também cobrou que o governo federal edite rapidamente uma medida provisória liberando os recursos. Ele ainda destacou que o Congresso Nacional está comprometido com as reformas administrativa e tributária. De Brasília, Afonso Marangoni para o Jornal da Gazeta. Na política paulista, o deputado estadual Carlão Pignatari, do PSDB, foi eleito hoje presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aliado do governador João Dória, Carlão venceu os deputados Major Meca, do PSL, Sérgio Vitor, do Novo e Carlos Gianazzi, do PSOL. Ele recebeu 65 votos dos 94 deputados da casa. No terceiro mandato na Assembleia, Carlão Pignatari foi prefeito de Votuporanga por 2 vezes, período em que acumulou 4 acusações de improbidade administrativa com 2 condenações. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro protestaram contra os governadores, o Supremo Tribunal Federal e as medidas restritivas contra a Covid-19. Os protestos aconteceram ontem em várias capitais do país, como Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Os manifestantes defendem a gestão de Bolsonaro no combate à pandemia. Vídeos mostram carreatas e algumas aglomerações. Muitas pessoas não usavam máscaras. Em Brasília, os manifestantes realizaram uma carreata na esplanada dos ministérios. Além de criticar as novas medidas de isolamento, eles também defenderam o voto impresso. No Rio de Janeiro, uma aglomeração tomou conta da praia de Copacabana, criticando o STF. Manifestantes gritavam: "A nossa bandeira jamais será vermelha." A nossa bandeira jamais será vermelha. Já em São Paulo, o protesto aconteceu na Avenida Paulista, com gritos contra o governador João Dória, do PSDB, e contra o Supremo. Vamos agora ao comentário de hoje com Tomé Abduch no quadro Conexão Planalto. Ontem, domingo, dia 14 de março, marcou uma das maiores uniões entre grande parte do povo brasileiro, que no meio da maior crise sanitária dos nossos tempos, onde mais de 278 mil pessoas já perderam suas vidas no nosso país, encontraram forças e maturidade para estarem nas ruas, defendendo os anseios de uma população entristecida e decepcionada com as decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nossa Suprema Corte, instituição que deveria estar entre as mais respeitadas desse país por condutas a favor da população, se tornou a mais temida pelo fato de importantes decisões serem tomadas em desacordo com o que daria segurança à nossa gente. Em casos iguais, porém em momentos distintos, temos decisões divergentes sobre a mesma matéria. Por exemplo, temos a questão da prisão em segunda instância, a qual, em um momento anterior, era válida e, em novo julgamento recente, foi derrubada. Muitos criminosos foram soltos por conta dessa decisão. Nas últimas semanas, o que mais infringiu o sentimento da grande maioria da população foi a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, tirando a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, anulando as condenações de Lula e o tornando novamente elegível. Ora, um juiz, 3 desembargadores, 5 ministros do STJ, 6 ministros do STF, durante o período da Lava Jato, tiveram a vara como competente. Por que agora o entendimento diferente? Será que por causa de um momento político diferente? Tais decisões afetam não somente a maior operação contra o crime organizado de fundo político da história da humanidade, mas também a segurança jurídica de nosso país.
Qual empresa sente-se segura de investir em um país onde as interpretações das leis mudam constantemente? O impacto na economia e na geração de empregos é devastador. Milhares, para não dizer milhões, poderiam estar empregados e não estão por conta desta incoerência. Fora inúmeros bandidos soltos que geram medo e violência em nossa sociedade. A população brasileira não aguenta mais e essa insatisfação foi mostrada neste domingo, onde milhões de pessoas foram às ruas em todo o Brasil. Esperamos que o recurso protocolado pela Procuradoria-Geral da República tenha nas vozes do povo brasileiro sua força para reverter essa infeliz decisão em desacordo com a própria história do processo e a vontade da grande maioria das pessoas de bem desta nação. Parabéns, população brasileira, que encontrou em suas carreatas a maneira de mostrar a sua voz e indignação, buscando ser ouvida e, mais do que isso, respeitada. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes mandou para a prisão domiciliar o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio. O ministro do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de liberdade provisória feito pela defesa do parlamentar e estabeleceu uma série de restrições a Silveira. Ele só poderá exercer o mandato na Câmara de forma remota, não poderá deixar sua residência, está proibido de receber visitas sem prévia autorização judicial e de ter contato com os investigados nos inquéritos dos atos antidemocráticos e das fake news. Alexandre de Moraes também proibiu o deputado de frequentar ou acessar, inclusive por meio de sua assessoria de imprensa, as redes sociais. Ele também está proibido ainda de conceder qualquer espécie de entrevista sem prévia autorização judicial. Daniel Silveira foi detido em flagrante por crime inafiançável no dia 16 de fevereiro, após publicar um vídeo com ataques ao STF. Ao mandar Silveira cumprir prisão domiciliar, o ministro Alexandre de Moraes destacou que os fatos criminosos imputados ao deputado são gravíssimos, porque não só atingiram a honra e constituíram ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como se revestiram de claro intuito de tentar impedir o exercício do trabalho judicial. A defesa criticou a decisão e disse que vai recorrer ao plenário do Supremo para garantir a liberdade de Silveira. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou o dia com valorização de 1,43%, cotada a R$ 5,63 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão em alta, de 0,6% aos 114.850 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado continua piorando as projeções para a economia. De acordo com o relatório Focus do Banco Central, a projeção média do IPCA, a inflação oficial, subiu para 4,6%, o que supera bastante o centro da meta de 2021, que é 3,75%. Daí a previsão de um ajuste maior da Selic, da taxa básica de juros, que pode ir dos atuais 2% para até 4,5% no final deste ano, com alta de meio ponto já na reunião desta semana do Copom. Os juros devem subir mesmo com a expectativa de desempenho pior do PIB. A projeção de expansão caiu para 3,23% neste ano e 2,39% no ano que vem, sendo que as mexidas nos juros devem fazer mais diferença para 2022, na calibragem da demanda e também da inflação. No curto prazo, o BC vai trabalhar mais com as expectativas, mostrando que não vê mais a inflação como um problema passageiro. Na prática, a curva de juros, que influencia o custo do crédito e até os investimentos, já vem rodando bem acima da Selic, incorporando as incertezas quanto ao cenário político e econômico. O mesmo acontece com o dólar, que tem sido um dos principais fatores de pressão de preços. Juros mais altos também podem ter alguma influência por aí. Agora, destoando um pouco das projeções, o IBCBR, que é a prévia do PIB calculada pelo Banco Central, veio com alta de 1,04% em janeiro, mais que o dobro do esperado, mostrando que, pelo menos no comecinho do ano, a atividade se mantinha em recuperação, mesmo com o acumulado em 12 meses negativo em 4,04%. O IBCBR nem sempre bate com o PIB oficial, e a perda maior de ritmo de atividade deve ter sido em fevereiro e principalmente agora em março, quando se intensificaram as restrições em função da pandemia. A expectativa ainda é de retração do PIB no primeiro trimestre, com a retomada ficando mais para o segundo semestre, quando se espera
um controle maior da pandemia, especialmente pelo aumento da vacinação. Laerte. E a Denise volta daqui a pouco. Na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Adriano Vindimiati, médico emergencista, sobre a eficácia das restrições mais rígidas em São Paulo contra a Covid-19, riscos das novas variantes, imunidade, efeitos da vacinação e tratamento precoce. E veja a seguir, a OMS afirma que mais 8 imunizantes contra a Covid-19 podem ser lançados ainda este ano. É depois do intervalo. Até já. Como ficam as leis dos condomínios em tempos de pandemia? As pessoas podem frequentar as áreas comuns? E o excesso de visitantes, como é que faz? Nesta terça, o Revista tira suas dúvidas sobre esse assunto com o advogado Anis Kipuri. Por aqui, vamos fofocar muito sobre a vida dos famosos. Adoro! E na culinária tem receita de quiche de abobrinha e cenoura, uma ótima opção para quem quer variar o cardápio. O Revista da Manhã é nesta terça, 10h30. Sempre que você precisa, a gente está aqui. A gente está aqui para cortar os nossos salários em 30% e doar mais de 200 milhões para combater a pandemia. A gente está aqui para tornar a máscara obrigatória, garantir o ensino à distância e aprovar uma série de medidas. Todo esse tempo nós, deputadas e deputados estaduais, trabalhamos unidos, porque a gente está aqui por você. Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 97% de toda a água no mundo é salgada. 2% está congelada. E apenas 1% está disponível para consumo. Se nada mudar, até 2050, mais da metade da população mundial será atingida pela escassez de água. O futuro e o equilíbrio da vida dependem da preservação da água. Faça a sua parte. Preserve. Economize. 22 de março, Dia Mundial da Água. Uma campanha TV Gazeta. Fique bem informado. Notícia importante no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde assinou na última sexta, 12 de março, um contrato para receber 10 milhões de doses da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia e importada pelo laboratório União Química. O imunizante ainda precisará receber a liberação de uso pela Anvisa antes de estar disponível para o público. Fique bem informado. Apoio Fundação Casper Libero. Você sempre quis escolher uma profissão que fosse também um modo de expressar aquilo em que você acredita. Estudar comunicação é dar voz às suas ideias. É seguir uma carreira que pode ter muitas rotas, muitas possibilidades. Pode ser sobre contar a história enquanto ela acontece. Sobre inspirar e conectar pessoas. Sobre criar o conteúdo que o mundo compartilha. Comunicação é mais do que uma escolha. Comunicação está em todas as suas escolhas. Escolha a Casper. Inscrições abertas. Saiba mais em casperlibero.edu.br. Você acredita em vida após a morte? Vamos conversar sobre isso a partir de 3 pontos de vista diferentes: o espiritual, o católico e o evangélico. Papo super interessante. Tem dicas de economia doméstica, a gente aprende a guardar um dinheirinho na hora de fazer as compras de casa. E quem quiser praticidade na cozinha, vai aprender a preparar um bolo de chocolate com apenas 2 ingredientes. Com tanta coisa boa assim, você não vai querer perder, né? Mulheres é nesta terça, 3 da tarde. A Organização Mundial da Saúde anunciou que mais 8 imunizantes podem ser lançados até o início do ano ou ainda deste. Entidades defendem que as novas vacinas são ainda melhores, com tecnologias diferenciadas que ajudarão a suprir a demanda pelo produto em todo o mundo.
Atualmente, mais de 80 vacinas candidatas estão em estudo, mas algumas ainda em estágio inicial. Vamos agora a mais destaques sobre a pandemia ao redor do mundo. A Alemanha e a Indonésia suspenderam hoje a aplicação da vacina de Oxford AstraZeneca. Ontem foi a vez de Irlanda e Holanda. Esses países se juntam a outros que estão receosos quanto aos supostos efeitos colaterais do imunizante após o registro de coágulo no sangue de alguns imunizados. Inicialmente, a OMS, a própria AstraZeneca e a Universidade de Oxford, além do governo britânico, disseram que não há qualquer relação entre a vacina e os coágulos e que não houve um aumento desse problema em relação à média histórica. Já a agência reguladora europeia sustenta que os benefícios do imunizante ainda são superiores aos riscos envolvidos com essa suspeita. O Paraguai aumentou as restrições de combate ao novo coronavírus após afirmar que os serviços públicos e privados de saúde estão 100% ocupados. O decreto presidencial prevê que, a partir de hoje, atividades profissionais sejam reduzidas ao mínimo indispensável. Tem início também um toque de recolher das 8 da noite às 5 da manhã. E, a partir de quinta, as aulas presenciais serão suspensas em 25 localidades. A Itália começou hoje mais uma rodada de restrições em 75% do país para tentar barrar a variante do Reino Unido, que corresponde a mais da metade dos casos locais de Covid-19. Segundo o governo, as medidas devem vigorar até 6 de abril, mas os resultados positivos são esperados para junho. Escolas, restaurantes, lojas e museus foram fechados em várias cidades, incluindo a capital Roma. Os italianos também receberam a recomendação de só saírem de casa para trabalhar, ir ao médico ou em casos de emergência. E no Japão, a polícia de Tóquio alertou a população sobre um tipo de crime que tem aumentado nos últimos tempos. Estelionatários entram em contato principalmente com idosos, pedindo cerca de R$5.000 para fazer a reserva na fila da vacina contra o novo coronavírus. Atualmente, a imunização é gratuita e voltada apenas para profissionais de saúde. Máscaras e panfletos explicativos sobre o crime estão sendo distribuídos na capital japonesa. Bem, depois do giro pelas notícias internacionais, de volta aqui ao Brasil, vamos falar do tempo agora? Vamos sim, Lu, porque a última semana do verão começou quente aqui em São Paulo. Certo. Hora da nossa conversa com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fernanda. Qual é a tendência para os próximos dias, hein? Boa noite para você, Laerte, para a Lu, para quem está em casa. Nós vamos nos despedir do verão ainda com dias bem típicos. E quais são essas características? Dias abafados, como hoje, e pancadas de chuva. Hoje a máxima já bateu os 31 graus no Mirante de Santana, na zona norte da cidade, que é a estação oficial do Instituto Nacional de Meteorologia. E as temperaturas devem ficar beirando os 30 graus essa semana inteira. Amanhã com máxima de 30, na quarta com 31, na quinta de novo 30. E reparem que as chuvas vão aumentando aqui ao longo da semana. Na quinta, um volume esperado. Até lá vamos ter a passagem de uma frente fria pelo nosso litoral, que vai aumentar o volume de chuvas. E aí, a partir de sexta, teremos um leve alívio nas temperaturas. Pelo estado de São Paulo, litoral e também no interior, amanhã vai fazer sol, vai esquentar bastante também e à tarde as condições são favoráveis para pancadas de chuva isoladas. Só na divisa com Minas Gerais, com o sul de Minas Gerais, é que essa chuva deve ser mais forte, com raios e rajadas de vento. E, Fernanda, a umidade ainda vai estar muito presente pelo país? Todas as regiões, Lu, podem ter chuva em pontos isolados. E ainda com maiores volumes naquele conhecido corredor de umidade, que carrega nuvens de chuva lá da região amazônica para o centro-oeste e o sudeste. Aqui no mapa de chuvas, a gente vê a presença maior dessas instabilidades no norte do Amazonas, sul do Pará, no Maranhão, também todo o Mato Grosso, estado de Goiás e aqui no sul de Minas Gerais. E o excesso de umidade está atrapalhando a colheita da soja no centro-oeste.
Com o solo encharcado, os produtores têm dificuldade para entrar com as máquinas nas lavouras. O atraso afeta as exportações dos grãos e também o plantio do milho, que ocorre após a colheita da soja. A menor produção gera prejuízos para o agricultor e alta dos preços para os consumidores. A gente já deu um panorama das chuvas pelo Brasil amanhã, antes de encerrar uma notícia internacional que acaba chamando a atenção de quem se interessa por fenômenos do clima. Olha a situação da capital chinesa hoje. Essa cor alaranjada que cobriu o céu de Pequim é a areia do deserto de Gobi, na Mongólia, que chegou até a China. A tempestade de areia já é considerada a mais intensa desta década. Por causa da falta de visibilidade, centenas de voos foram cancelados. A tempestade pode afetar também pelo menos 12 províncias da China. Vocês viram essas imagens? É cenário de fim de mundo, né? Incrível, pois é. A população, né, Lu, tem que se proteger mesmo. Pois é, principalmente quem já tem doenças respiratórias, né? Um terror. Fernanda, amanhã a gente volta a conversar e você traz outras notícias da previsão do tempo aqui no JG. Combinado? Combinado. Até amanhã. Obrigada, até amanhã. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Adriano Vendimiati, médico emergencista, sobre a chegada da variante P1 em São Paulo e a discussão em torno do tratamento precoce da Covid-19. A gente volta logo depois do intervalo. Você sabe quais são os benefícios da drenagem linfática? Nesta terça, o Você Bonita te mostra todas as vantagens dessa técnica de massagem para a sua saúde. Na cozinha, a tendência low carb continua. Vamos aprender a fazer um pão com mix de sementes e o melhor de tudo, com pouco carboidrato. E ainda vai ser dia de conhecer as misturas caseiras que fazem mal para o nosso cabelo. O Você Bonita é nesta terça, meio-dia. Eu, claro, estou te esperando. Fotos históricas, feitas por profissionais que uniram técnica e sensibilidade para eternizar momentos. Coleção 100 anos de fotografia pelas lentes da Folha. São 10 livros temáticos que revelam a cidade de São Paulo, o cotidiano dos brasileiros, um passado nostálgico e muito mais. Cada volume por apenas R$ 24,90 e você ainda ganha um pôster para emoldurar. Já nas bancas e no site. Colecione enquanto clicamos os próximos 100 anos. Sabe o que tem na Gazeta FM? Aqui você ouve seus artistas favoritos. Conecte o melhor da música com a gente. É só sintonizar 88,1. Gazeta FM, a primeira. Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha cursar a nova especialização da Casper, pós-graduação em jornalismo esportivo. Um curso único que une a tradição em jornalismo da Casper com a excelência em cobertura esportiva da TV Gazeta. E que vai te proporcionar uma vivência direta nos bastidores, na redação e no cotidiano do jornalismo esportivo. Uma experiência que você só vai encontrar aqui. Pós-graduação em jornalismo esportivo. Inscrições abertas. Venha fazer parte do nosso time. Se o assunto é futebol, eles aprovam. Que jogo, que foi aquilo? Se a pauta é bola rolando, eles comentam. Um futebol vistoso, bonito, envolvente. Isso é fundamental para um time que quer ser campeão. Se tem polêmica, eles opinam. Tem muita gente lá que não está jogando absolutamente nada. Dá um time competitivo. Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde.
E vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre a eficácia das restrições mais rígidas em São Paulo contra a Covid-19, a chegada da variante P1 em São Paulo, imunidade, efeitos da vacinação e também a discussão em torno do tratamento precoce. Eu converso agora com o Adriano Vendimiati, que é médico emergencista. Doutor Adriano, boa noite. Boa noite, minha querida, tudo bem? Bom, vamos falar então dessas medidas mais rígidas em São Paulo. Nós estamos vendo medidas mais rígidas em todo o país, com o avanço forte da pandemia. O senhor acha que São Paulo está no caminho certo? Eu digo que, vamos colocar assim, na medida do possível está, entendeu? Essa altura do campeonato, falar em lockdown é algo que é politicamente complicado, socialmente complicado, economicamente complicado e epidemiologicamente complicado. Se você for ver o exemplo de Portugal, ele conseguiu quebrar uma onda de crescimento tão grande quanto a nossa. Mas ele fez um lockdown rígido, extremo, entendeu? E por um período que relativamente prolongado, já está mais de 3 semanas nesse processo, lógico, associado com as vacinações. Estamos falando de um país bem menor que o nosso, um país com outra realidade, lá isso foi possível. A pergunta maior é o que é possível no nosso cenário hoje? Um povo que está cansado, um povo que está destroçado, né, economicamente, emocionalmente, você tentar colocar medidas mais rigorosas, mais rígidas, ela vai encontrar resistência até de quem, vamos dizer assim, antes concordava com isso. Então, acho assim, na medida do que pode ser feito, entendeu? Pelo menos é o mais rígido que está conseguindo se implementar. Tanto que já está tendo, né, várias repercussões, várias manifestações. Eu acho que se tentar apertar mais, a coisa pode espanar. Agora, com essas restrições que foram anunciadas, é possível se contar com uma contenção efetiva da pandemia? Eles falam em 2, 3 semanas para ter algum resultado. Aí que está. A eficácia vai ter. Qualquer tipo de restrição tem um impacto na transmissão da Covid. Tem um trabalho muito legal que foi feito na Alemanha, isso acredito que foi lá para julho do ano passado, lógico, com as variantes antigas e tal, mas em maior ou menor proporção ele vale para esse momento agora, que mostrou quais foram as medidas de maior impacto na transmissão da Covid. E assim, a medida que foi mais importante que eles viram foi as medidas que evitavam, né, a aglomeração de 10 ou mais pessoas em ambiente fechado. Então, parece uma coisa meio boba, mas assim, você evitar a questão do restaurante, entendeu? É porque é um local fechado com 10 ou mais pessoas. Você evitar o culto religioso, local fechado com 10 ou mais pessoas. Então, não estamos falando especificamente do que pode ou não pode abrir. O fato é, eles perceberam que o que fazia diferença era isso, ter mais de 10 pessoas trancadas no mesmo lugar ao mesmo tempo e, principalmente, sem máscaras. Tem outro trabalho que sai agora nos Estados Unidos mostrando que, quando eles liberaram as máscaras, né, não precisava mais usar máscara em restaurante, teve um aumento nos estados que fez isso. Os estados que não fizeram isso, mantiveram. E daí, quando voltou a ser obrigatória a máscara, caiu de novo. Então, mostra que tudo é uma sequência de eventos. Você diminui o número de pessoas aglomeradas em locais fechados, diminui a transmissão. Você aumentar o uso de máscaras, a transmissão. A questão da escola é um lugar fechado com mais de 10 pessoas. Lógico, são crianças, é um mundo à parte. Mas, no geral, né, esse é o foco, evitar a aglomeração. Como você vai fazer isso? Você vai fazer de maneira focal ou maneira global? Cabe aos gestores. Agora nós tivemos, vamos mudar um pouquinho o tema, foi confirmado Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. O que podemos esperar de um novo ministro para combater essa pandemia que avança em todo o país? Olha, o ministro, ele faz parte da prerrogativa do órgão executivo do governo, né? Ele faz parte do poder executivo. Então esperamos que ele faça a função de executivo. Ele não pode legislar, ele não vai criar leis, ele não vai mudar as leis que estão vigentes. Ele não pode, né, vamos colocar assim, ele não pode julgar, ele não faz parte do Poder Judiciário, mas ele tem que coordenar as ações de saúde de todas as esferas. Ele é o órgão máximo da saúde no Brasil. Ele tem que coordenar os esforços de saúde que está acontecendo no âmbito federal, estadual e municipal. Essa falta de conversa, essa torre de Babel, que cada um fala uma língua, não pode mais acontecer. O Brasil tem uma experiência fantástica de quando há essa concatenação, entendeu? De a gente conseguir controlar doenças incontroláveis. A gente foi um dos primeiros países do mundo a controlar a febre amarela, isso no século XIX. Então, é necessário ter essa conversa, é necessário ter essa mesma linguagem, é necessário ter realmente a questão de negociação com as outras esferas, entendeu? Concessão de todos os lados, para que a gente possa ter um esforço conjunto. Essa coisa de corpo sem cabeça não dá mais.
Agora, houve divergências, por exemplo, em relação a tratamento precoce, que a discussão veio do governo federal. Aí um novo ministro, ele consegue vencer essa etapa, organizar a distribuição de vacina, conseguir estimular novas contratações, inclusive Pazuello, hoje, numa coletiva quase despedida, ele prometeu muitas vacinas, não é? Eu acho que assim, a primeira coisa com certeza são as vacinas. Vacinas e talvez vacinas. Não tem nada nesse momento que possa fazer mais diferença para o Brasil, entendeu? Lembrando que tem países que estão sofrendo nesse momento por não ter experiência, por não ter know-how de como fazer vacinação em massa. O Canadá está projetando que talvez ele consiga terminar a vacinação dele em dezembro desse ano, talvez ano que vem, porque a população nunca passou por uma situação dessa. Os Estados Unidos teve que pôr o exército na rua para vacinar. Agora o Brasil não. O Brasil tem experiência de anos, entendeu? A gente poderia estar na ponta de todos os países de vacinação. A gente só precisa das vacinas. Seja quais forem, da maneira que for. Eu acho que falta talvez também o governo federal poder ir aos órgãos internacionais, às próprias fábricas também, e demonstrar que até uma questão de humanidade, né, uma questão humanitária, que o Brasil passe na frente de vários outros países nesse momento na fila de vacinas. Nós somos um dos países que mais está sofrendo. Mas para isso, de novo, volta a questão do poder executivo. É necessário você relatar, você vestir essa carapuça e dizer, estamos sofrendo, nós estamos na pior situação possível, precisamos de ajuda. É necessário pedir essa ajuda. Então as vacinas é fundamental. A questão do tratamento precoce, eu acho que é o seguinte, a função do ministro é ouvir os órgãos reguladores. Ponto. Entendeu? Nenhum especialista isoladamente tem poder de resolver um problema desse. É para isso que existem os órgãos reguladores. E a Anvisa já foi categórica em cada uma das drogas ditas do tratamento precoce, qual é a opinião dela em relação a isso. Entendeu? Não é o CFM que tem que se posicionar em relação a isso, é a Anvisa. E acho que o ministro tem que seguir a prerrogativa do órgão regulador máximo do Brasil, que é a Anvisa. Agora, o Brasil já está sob alerta mundial quanto ao risco aí de novas variantes, dessa a expansão que estamos vendo dos casos de coronavírus, e tem a chegada do P1 em São Paulo também. E aí tem essas restrições que não podem ser tão maiores. Como é que fica aí a perspectiva de controle da pandemia? Ela fica muito prejudicada. Para começo de conversa, a gente sabe muito pouco da P1, mas o que a gente sabe, através de alguns estudos que ainda são preliminares, mas que alguns pesquisadores já disponibilizaram para que as pessoas possam ver, a gente está conseguindo perceber que aquilo que eles viram in vitro na teoria está se mostrando na prática. Manaus, entendeu, teve talvez a pior onda, entendeu, do Brasil, quiçá uma das piores do mundo. Né? Quando a gente fala que 70% das pessoas de Manaus estavam imunes, não é só levando em consideração aquelas pesquisas que foram feitas com exame de sangue e tudo mais. É levando em consideração a extrapolação pelo número de mortes em excesso. No pior momento da pandemia da primeira fase, Manaus tinha em torno de mais de 100 a 150 mortes a mais por dia. Entendeu? Então, levando em consideração que você tem que pensar numa mortalidade da Covid aí de 5%, 6%, talvez até 7%, 8%, você deve ter tido muito mais que a metade da cidade sofrendo com a doença. E se você tem uma segunda onda, como está acontecendo agora, que agora é a verdadeira segunda onda, pior que a primeira, não existe outra explicação a não ser a P1, peguem quem já pegou. As pessoas que estão indo contra, dizendo que esses trabalhos são preliminares, a gente está vendo na prática essa função. E nós já temos outras pesquisas de outros países levando em consideração as mutações, as modificações no DNA, na verdade RNA, do Covid, das outras variantes. Variante inglesa, variante sul-africana. É como se fossem superpoderes. Esses superpoderes já foram estudados lá fora e a gente já sabe o que eles fazem. A gente sabe que tem uma mutação na britânica que faz ela ser mais infectante, produzir maior carga viral e ser mais letal. E a P1 tem ainda o mesmo. Por pior que ele seja, por mais bombado, anabolizado que ele seja, ele ainda é a Covid. Então, ele ainda é um vírus respiratório que passa por gotículas, entendeu? Do qual o uso de máscaras, distanciamento social, lavagem das mãos, vai evitar a transmissão. A gente está vendo que as vacinas, graças a Deus, funcionam contra ela. Talvez porque os mecanismos são diferentes. Então, a gente agora tem que trazer mais as pessoas para isso. Acho que se a gente está tendo restrições menores, não está tendo lockdown, as pessoas têm que conscientizar pela primeira vez de coisas que elas não se consideram até agora. Sabe, aquela coisa de não fazer festa, não fazer aglomeração, festa clandestina. Os jovens estão sofrendo com essa doença. Eles têm que começar a perceber isso e ver isso. É isso, eu conversei aqui com o Adriano Vendimiati Cardoso, que é médico emergencista. Doutor Adriano, muito obrigada, uma boa noite. Eu agradeço pela oportunidade e boa sorte para todos nós. Com vocês. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Ótima noite para você e até amanhã. Boa noite.
Jornal da Gazeta. Oferecimento Casper. Todas as possibilidades abertas.